Fala, Gaianautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lipe, roteirista e desenhista aqui da Gaia, e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre alguns dos personagens que estão sendo trabalhados que virão futuramente. Mas para fazer isso, eu não tô sozinho, eu vim aqui junto com o Zuri. Se apresenta aí, Zuri. Fala aí, Gainautas. Zuri aqui, roteirista da Gaia, roteirista de muitos personagens, e vim aqui para conversar um pouquinho com vocês no Gaia Day. A gente vai falar sobre outro personagem que nós estamos aí trabalhando juntos. É um personagem que já está mais desenvolvido que a Glitch, porque ele já está com o roteiro pronto, que é o Penumbra. Para quem é mais antigo da Gaia, que acompanhou o Relâmpago Azul desde a HQ de 2017, que é aquela beldade, já conhece o Penumbra, né? Que antes tinha até outro nome, que eu prefiro nem citar. Mas, para quem acompanhou desde essa época, sabe que o Penumbra teve uma mudança, uma evolução muito grande. E hoje ele é literalmente outro personagem. Até o design é totalmente outro. Até deixar os créditos aqui pro AJ, que ele foi o designer do Penumbra, né? Ele criou o traje em homenagem ali ao Bruce Lee. E eu gostei bastante do design e a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre a história, né? Visto que o roteiro já está pronto, que o Zuri fez esse roteiro maravilhoso, a gente vai falar um pouquinho para vocês como que foi fazer esse personagem. Então vamos começar aí com o Zuri. Diz aí pra gente como é que foi sua experiência escrevendo esse roteiro. Então, como eu já tinha dito, por não ser um personagem da minha criação, teve toda essa questão de respeitar o que já tinha sido feito, né? O que já tinha sido criado para ele. Só que esse foi um personagem que eu me dediquei muito. Desde o momento que eu perguntei pro Lip se ele queria que eu escrevesse, até eu chegar a escrever, levou bastante tempo. Mas não foi por falta de dedicação, nem falta de comprometimento. É porque eu sabia que eu podia fazer alguma coisa muito maneira com ele, por ser um herói mais místico. E ele nem é tão herói assim, né? Ele vai mais pro lado do anti-heroísmo, e eu quero que continue assim de agora em diante. E ele tem que ser um personagem assim, por causa dos poderes dele, né? Que é essa questão da besta, né? Que tem nele, essa fera que tem nele, que lembra até um pouco a questão do Hulk, né? Dessa questão de ser uma coisa da raiva, né? Da maldade, só que já tenho mais o controle. Por quê? Porque como é um herói chinês, já puxei mais aquele lado da meditação, do autocontrole. Então vai ser uma coisa assim, vai ser muito legal o futuro dele, né, na Gaia Comics. Aí, quem leu a primeira versão, né, do Relâmpago, que graças a Deus nem tem mais no site, viu, né, que começava com... chegavam pra ele e falavam: seu pai matou sua mãe. E ele já ficava com raiva do pai e fugia. E tipo, a gente até falou com o Lipe depois, né, quando isso ele escreveu antes de, se não me engano, foi antes de entrar na Gaia. Então, tipo, ele não teve o conselho, né, de pessoas falando: faz de outro jeito e tal. Então eu já tentei fazer uma coisa mais diferente. Vocês vão ver que não tá mais tão assim, só uma pessoa chegar e falar e você acreditar e ir embora. Teve toda uma construção pra ele entender o pai dele matando a mãe dele e o porquê dele ter essa raiva no corpo dele, porquê dele ter esse monstro no corpo dele. Isso tudo vai ser explicado futuramente. Isso mesmo, e algo que eu gosto muito nessa história é que, assim, todo personagem que eu crio, eu acredito que com todo criador de personagem acontece isso. A gente tira um pouco da gente e coloca no personagem. E no Penumbra, quis colocar um pouco disso, porque todos nós temos uma besta das sombras dentro da gente que a gente vive lutando contra ela. E que às vezes a gente nem mesmo consegue controlar. Por causa disso a gente acaba fazendo coisas que a gente se arrepende. Então eu acho que isso vai ser bem legal de ver nesse personagem, porque mesmo tendo poderes na história, também é algo muito realista, porque é algo que todo mundo passa.
Então eu acredito que vai ser bem legal. E também nessa questão de ser uma história mais focada na cultura oriental, principalmente a cultura chinesa, eu acho que vai ser bem legal também, porque a cultura chinesa ela tem uma estética muito bonita, né? E que vai ser bem legal de se apresentar no Gaiaverso, porque vai dar um ar totalmente novo, né? Porque a maioria dos nossos personagens são ou americanos ou brasileiros, então esse personagem aí do Oriente vai ser bem interessante de se trabalhar. E quando eu criei ele, como ele já foi criado para a história do Relâmpago Azul, e agora está ganhando uma história própria dele, vocês já podem imaginar que os dois vão se encontrar em algum momento. Então, eu e o Zuri, a gente até estava planejando mais ou menos como que vai ser esse encontro, mas a gente não vai falar muito sobre isso porque a gente não quer estragar a experiência de vocês. Exatamente, porque se eu contar já de como que um cara que tá na China foi parar lá em Rayville, nos Estados Unidos, já é muita coisa para contar para vocês agora, no HQ que nem foi lançado ainda. Então vamos com calma, vamos esperando, vamos aguardando, que tudo vai ser explicado bonitinho, vocês vão ler, vão entender, vai ser tudo encaixado perfeitamente. E dessa vez com um bom desenvolvimento, né? Porque dessa vez não tem fofoqueiro não. Mas e muito pra bom. quem não tem uma fake news, faltava pouco. Pois é. E a respeito de expectativas para esse personagem, visto que ele é um anti-herói, o que você espera do tipo de história que ele pode proporcionar no nosso querido Gaiaverso? Então, como a história dele já começa pesada, né, já é uma história que não começa toda bonitinha, igual outros personagens. É tipo o Wolfman, que já começa com a criança quase sendo incendiada na casa. É desse jeito, já a história começa pesada. E o herói que vai ser uma história pesada do início ao fim. Porque é a proposta dele. Ele é pra ser assim. Então, tipo, vai ser muito maneiro ver coisas que eu acredito que podem acontecer, né? Dele entrando em conflito com alguns outros personagens da Gaia, nessa questão, né, dele ser um anti-herói e não um herói, né? Porque os heróis não machucam tanto assim os vilões, né? Eles usam da força para levar eles à prisão, porque é o que eles acreditam ser o certo. Já o Penumbra talvez ele não pense dessa maneira, né? Porque a história dele não foi assim, né? Desde a infância dele ele já vê coisas que não era para uma criança ver, então acaba que essa raiva fica acumulada desde sempre, né? Então pode acontecer de ouvir alguns conflitos que vão ser legais, pode acontecer, não sei se vai acontecer, isso vou dizer, nem pode ser chamado de spoiler, porque é apenas uma suposição, né? Porque não cabe só a mim decidir isso, mas pode acontecer dele entrar em luta corporal com outros personagens da Gaia, de outros heróis da Gaia, que seria algo bem interessante, né? Como ele é um personagem das sombras, imagina ele entrando em combate com um Relâmpago, que é um personagem mais iluminado, né? Nessa questão dos poderes dele, seria interessante. Ou até mesmo com heróis brasileiros, como o Solstício, que é literalmente o herói do sol, seria algo interessante também. Então espero ver algumas coisas assim, os conflitos dele com bons personagens inspirados na China, porque com a cultura chinesa dá pra gente fazer muita coisa maneira, e até mesmo conflitos dele com personagens da Gaia, que também pode ser algo muito interessante. Verdade, cara. E por esse fato dele ser um anti-herói, a gente pode esperar que vai ter combate dele não só com vilões, como também com heróis, porque ele não tá no lado de ninguém. Exatamente, ele tá no lado dele. É, o lado dele. E eu sei que a gente já falou um pouco sobre a criação dele, mas só ressaltando aqui, uma das coisas que eu mais gosto da criação desse personagem é o nome. Porque eu acho que dos personagens da Gaia, pelo menos dos que eu trabalhei, ele é o que tem o nome que mais se encaixa com o personagem.
porque penumbra é o meio termo entre a luz e a sombra. E como ele é um anti-herói que está tentando controlar o lado dele humano e o lado sombrio, é perfeito esse nome para ele. Então eu acredito que essa HQ que está sendo escrita pelo Zuri vai fazer jus a esse nome. Até tem a questão também o nome da equipe de vilões dele também, né? Dos vilões também é um nome muito bom. Eu acho que isso não tem problema de eu revelar, não, né? Revela, pode revelar. Não, que eu pensei em botar o nome de Clarividência, que já são heróis não, né? Desculpa, já são vilões que dizem buscar a luz. Mas aí a gente já vai ver como que vai ser essa questão da luz que eles estão buscando futuramente, né? E é muito maneiro isso da questão, né? Dele ser a penumbra, né? Que é aquele meio termo entre a escuridão e a luz, e eles se dizendo ser a luz. Então é aquela questão ali do... Talvez o bem e o mal, não sei. Mas uma embate ali da luz e a escuridão é uma coisa bem interessante, assim, é bem, digamos que até um pouco poético. É uma HQ que vai trazer uma mensagem nas entrelinhas, né? Porque muitas vezes o bem tá no equilíbrio e não na luz total, né? Exatamente.